Pessoal, boa noite. Estamos aqui na penúltima sessão do ano, sessão conjunta entre o Núcleo Central do CBC e a SBCO-RJ, e o tema de hoje é o câncer de endométrio. E eu passo automaticamente aqui a condução, a moderação para a doutora Luísa Maciel. Boa noite, Luísa. Boa noite, André. Obrigada pela oportunidade de estar aqui nessa noite com esse grupo, com tantos amigos que eu adoro, né? Nosso primeiro colega que vai falar, José Augusto, foi um staff no INCA, assim como o André, meu parceiro de cirurgia, tanto lá dentro quanto fora. Eu queria apresentar o Belotti, José Augusto Belotti, né? Cirurgião do INCA, formado em cirurgia oncológica, com área de atuação em ginecologia oncológica. Trabalha hoje no Instituto Nacional do Câncer e na Oncologia DOR. Vai falar sobre o tratamento cirúrgico no câncer de endométrio. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Desculpem aí pelo pequeno atraso, a gente teve um probleminha técnico aqui para resolver. Bom, para começar, eu queria agradecer ao convite feito, né, pelo André Maciel, e novamente dizer para o André que ele está de parabéns, né, fazendo essa sessão conjunta entre o CBC e a SBCO já há tanto tempo, né, isso deixa a gente bastante animado, né, a gente já se sente em casa duas vezes por estar participando de uma sessão no CBC e na SBCO. Então, a gente fica muito à vontade de estar aqui discutindo esses temas e junto com tantos amigos, né? Acho que isso é de extrema importância para a gente aprofundar o nosso conhecimento e divulgar a nossa especialidade. Então, vamos lá, gente. A aula que eu vou apresentar, ela é basicamente sobre cirurgia no câncer de endométrio. Como o tempo é um pouquinho restrito, eu não vou conseguir falar sobre todos os aspectos cirúrgicos do câncer de endométrio. Então, eu resolvi focar basicamente em dois temas, que é biópsia do linfonodo sentinela e preservação da fertilidade, que apesar de não ser necessariamente cirúrgico, né, eu acho que é um tema de fundamental interesse para quem faz a especialidade. Vocês estão conseguindo ver a tela que eu estou compartilhando aqui? Está todo mundo vendo? Não, Belotti, ainda não. Não? Então, vamos lá. Vou ver como é que eu vou compartilhar aqui. Compartilhar tela. Aqui. Ok? Sim. Deixa eu ampliar aqui para mim. Bom, então vamos começar, né, lembrando que o câncer de endométrio é a segunda neoplasia ginecológica mais comum no nosso meio, né? No ano passado, o INCA diagnosticou aproximadamente 5.400 casos em todo o Brasil, né? Essa foi a nossa previsão. Ele é um tumor que acontece basicamente entre a quinta e a sexta década de vida, né? É um tumor daquela paciente peri e pós-menopausa, bastante raro antes dos 40 anos de idade. Eu gosto sempre de trazer essa figura, né, dessa gordinha de boteiro, porque ela simboliza bem para a gente o que é uma mulher que tem um risco aumentado para o câncer de endométrio. Né? É aquela paciente obesa, hipertensa, diabética, né? Quer dizer, uma paciente que ela tem uma síndrome de hiperestrogenismo. E isso é diretamente relacionado ao carcinoma endometrioide, que é o tipo mais comum de câncer de endométrio que a gente consegue diagnosticar. E parece que o câncer de endométrio tem aumentado a incidência, né, especialmente por modificações no estilo de vida da nossa população e por um aumento na expectativa de vida. O câncer de endométrio ele é subdividido no carcinoma tipo 1 e tipo 2, sendo o tipo 1 o subtipo histológico, né, endometrioide, que é aquele que a gente faz o diagnóstico com maior frequência, é um tumor que tem relativo bom prognóstico. Já o carcinoma do tipo 2, representado pelos carcinomas serosos, células claras, tumores indiferenciados, eles são tumores mais raros e, infelizmente, ele tem um prognóstico mais reservado. Essa apresentação de hoje, basicamente, eu vou falar sobre o carcinoma do tipo 1. A gente não vai ter tempo de falar sobre tudo, né? Então, a gente vai se focar no carcinoma endometrioide. Lembrando aqui do sistema de estadiamento do câncer de endométrio, né? O estágio 1A é aquele tumor que invade menos da metade do miométrio. O estágio B é o tumor que invade mais da metade do miométrio.
O estágio 2 já é aquele tumor que invade a miocervice, né, uma invasão profunda do estroma cervical. O estágio 3 e 4 já é considerado doença avançada, mas lembrando que o estágio 3C1 é a presença de linfonodos pélvicos acometidos e 3C2 metástase para linfonodos paraórticos. Vamos lembrar um pouquinho das bases cirúrgicas do câncer de endométrio. A esterectomia total é o tratamento para o câncer de endométrio, independente da via que vai ser utilizada. Se vai ser via laparoscópica, robótica ou laparotômica, isso não importa para a gente, o que importa é que a esterectomia seja realizada, associada a salpingo-oforectomia bilateral e algum tipo de avaliação nodal. Durante muito tempo, essa avaliação nodal foi representada pela linfadenectomia completa. E naqueles casos onde a gente tem um adenocarcinoma endometrioide, essa linfadenectomia deve ser realizada de maneira seletiva, ou seja, a gente utiliza critérios na peça cirúrgica, critérios da nossa biópsia, para definir se ela vai ser realizada ou não e qual vai ser a extensão dessa linfadenectomia, se ela vai ser apenas pélvica ou se vai ser associada à linfadenectomia paraórtica. Naqueles casos dos tumores do tipo 2, né, seroso, células claras e tumores pouco diferenciados, essa linfadenectomia é sempre sistemática, pélvica e paraórtica, associado a algum tipo de estadiamento peritoneal. Isso ocorre porque esses tumores são mais agressivos, maior chance de invasão linfovascular, profundidade de invasão miometrial maior do que o adenocarcinoma endometrioide. Então, é sempre uma linfadenectomia extensa. E quando é que a gente vai indicar essa linfadenectomia? Eu costumo dizer que todos os casos têm indicação de linfadenectomia, mas existem algumas exceções, isso facilita o nosso entendimento. Histologia endometrioide, tumores que invadem menos da metade do miométrio, tumores bem ou moderadamente diferenciados e aqueles tumores pequenos, com menos de 2 centímetros. Um grande problema dessa conduta é que ela é sempre baseada em critérios do pré ou do perioperatório. É sempre baseada num critério radiológico ou na biópsia por videoestereoscopia. A gente sabe que o grau histológico pré-operatório ele pode sofrer até 20% de subestadiamento, ou seja, a gente vai estar diante de uma biópsia que mostra um tumor bem diferenciado e na peça cirúrgica final a gente tem um tumor com um grau de diferenciação maior. A mesma coisa acontece para a acurácia na congelação, para a gente avaliar a profundidade de invasão desses tumores. A gente sabe que aqueles tumores bem diferenciados, eles têm uma melhor acurácia na avaliação da profundidade, mas isso pode ser modificado na peça cirúrgica final. Então, eu costumo dizer que não existe um modelo para predizer com exatidão a presença de metástase nodal com base nos exames pré-operatórios. E o carcinoma de endométrio de baixo risco é sempre um diagnóstico retrospectivo. A gente sempre vai ter certeza disso só na peça cirúrgica final. Então, olha só, o GOG 33 já mostrava para a gente lá na década de 90, né, que em até 30% dos casos do estágio 1, a gente estava diante de uma doença mais avançada, lá, com uma taxa de acometimento linfonodal pélvico e paraórtico que não era desprezível. O Aztec Trial, né, em 2009, que juntou lá 85 centros com mais de 1.400 pacientes, por outro lado, demonstrou que a linfadenectomia ela não traz impacto na sobrevida, impacto direto na sobrevida. Isso tem que ficar claro. O impacto que a linfadenectomia traz no direcionamento da adjuvância que a gente vai fazer para essas pacientes. Por outro lado, a gente tem uma morbidade cirúrgica muito elevada, especialmente quando associada à morbidade cirúrgica com a morbidade da radioterapia. Isso é o que a gente fazia, né, até então, e infelizmente a gente continua fazendo em algumas situações. Faz parte da nossa identidade, né, como cirurgião oncológico, realizar uma linfadenectomia extensa, né? Então, assim, quantos linfonodos a gente vai retirar? 10 linfonodos, 20, 30 linfonodos? A gente foi treinado para fazer isso, a gente aprendeu a fazer dessa forma. E, infelizmente, a gente tinha a noção errada de que quanto mais linfonodos a gente retira, melhor é para essa paciente. Quando, na verdade, o que importa mais para a gente na atualidade é a qualidade dessa avaliação linfonodal, não a quantidade de linfonodos retirados. Com base nisso, né, e levando em consideração outros tumores como câncer de mama e melanoma,
a gente começou a adotar a técnica da biópsia do linfonodo sentinela. Então, a gente tem aqui esse trabalho bem interessante, né, publicado pelo grupo do Memorial, onde eles compararam um grupo de pacientes que foi submetido à biópsia do linfonodo sentinela com um grupo histórico que foi operado na clínica Mayo. Isso foram submetidas à linfadenectomia completa. Olha que interessante, a gente observa que mais pacientes foram diagnosticados com metástase nodal naquele grupo que foi submetido à biópsia do linfonodo sentinela. Apesar de não haver diferença significativa estatística, mais pacientes foram diagnosticados com biópsia do linfonodo sentinela. E o mais interessante do que isso, disso tudo, né, é que a sobrevida livre de doença em 3 anos foi rigorosamente a mesma nos 2 grupos. Tá? Além disso, tem um outro dado interessante, é que a presença de metástase paraórtica isolada ela é inferior a 5%. Então, isso ajuda a gente a conduzir melhor a biópsia do linfonodo sentinela, especialmente quando ele é corado na pelve apenas. Um outro dado interessante é que houve um melhor prognóstico naquelas pacientes que foram identificadas como micrometástases ou presença de células tumorais isoladas, em relação àquelas pacientes que tinham macrometástase. Apesar da adjuvância não ser modificada para esse grupo de pacientes, a gente sabe que um menor pool celular confere um melhor prognóstico para essas pacientes. A gente tem esse outro trabalho, que é o FIRES Trial, né? Ele é um trabalho multicêntrico prospectivo, que incluiu 10 centros, e o objetivo principal desse trabalho era avaliar a sensibilidade e o valor preditivo negativo da biópsia do linfonodo sentinela. Eles utilizaram a indocianina green e a injeção cervical para a identificação e o mapeamento do sentinela. Olha lá, eles observaram uma taxa de sensibilidade de 97%, um valor preditivo negativo de 99,6%, uma taxa de falso negativo de apenas 2,8%. Eles também identificaram que em 60% dos casos a doença estava restrita apenas ao linfonodo sentinela. E aqui, um grande problema, né, da técnica que a gente utiliza é que a taxa de detecção bilateral ela é baixa, ela é de 52%. E isso vários trabalhos vão demonstrar esse mesmo resultado. Um outro dado interessante é que em 54% das pacientes foram identificadas apenas doenças de baixo volume, quer dizer, micrometástase ou células tumorais isoladas, que possivelmente seriam perdidos numa análise clássica pelo HE, né, e são identificados apenas pela imunohistoquímica. Então, eles concluíram que a biópsia do linfonodo sentinela é equivalente à linfadenectomia no estadiamento do câncer de endométrio. A gente tem essa meta-análise, né, que englobou 44 estudos e que novamente mostrou os resultados muito semelhantes ao estudo anterior. Uma taxa de detecção global alta, 83%, uma sensibilidade de 91% e uma taxa de detecção bilateral mais baixa, em torno de 55%. Mas acho que o mais interessante desse trabalho é que eles compararam os diferentes métodos. A utilização da indocianina green, tecnésio e o azul patente. Também compararam as vias de acesso robótica, laparotômica e laparoscopia e a injeção cervical do corante contra a injeção intracavitária através de videoestereoscopia. E eles observaram que a melhor sensibilidade e taxas de detecção foram com injeção cervical, cirurgia robótica e a utilização da indocianina green. Aqui alguns detalhes da técnica, né? O local mais comum de identificação do sentinela, né? Que é a ilíaca externa, a ilíaca interna, fossa obturadora. Em alguns casos, a gente vai observar o linfonodo lá na região pré-sacral, né? Mais alto. Aqui, novamente, um detalhe da técnica, né? A dissecção do espaço pararretal e paravesical facilita a identificação do linfonodo, lembrando sempre que essa detecção, essa dissecção, ela tem que ser feita de forma bastante delicada para não ocorrer a ruptura dos linfáticos. Aqui mostrando uma cirurgia antiga que a gente fez há bastante tempo, né? E a gente consegue identificar aqui apenas o linfático corado indo em direção ao linfonodo. Muitas vezes é isso que a gente identifica apenas. Em outras situações, a gente consegue identificar todo o linfonodo corado de azul. Aqui a utilização da indocianina green é um método que tem maior taxa de detecção global e bilateral, né? É a indicação atual. Ela é uma técnica bastante fácil, né? O linfonodo brilha, ele salta aos olhos. E aqui eu trouxe um estudo que foi discutido recentemente na nossa sessão no HC2, né? É um estudo que avalia o desenvolvimento de uma competência técnica para a implementação de um programa de biópsia de linfonodo sentinela em algum serviço. O artigo é bastante interessante, mas acho que o mais interessante de tudo
são esses dados que eles trazem naqueles casos onde você não consegue identificar o linfonodo sentinela, né? Onde você tem falha na detecção. Então, eles sugerem que, inicialmente, se você tem falha de detecção de um dos lados, você pare a detecção daquele lado, pare a dissecção e vá fazer a dissecção contralateral, e depois volte nesse lado. Se você continuar não identificando o linfonodo, você deve fazer essa dissecção mais cranial possível, né? Na ilíaca comum, no espaço pré-sacral e, finalmente, na região paraórtica. E, caso continue não identificando o linfonodo, existe a possibilidade de reinjeção do corante. E aí, naqueles casos onde, finalmente, você não consegue identificar um linfonodo corado, seja unilateralmente ou bilateralmente, a indicação é proceder com a linfadenectomia, obviamente baseado nos critérios da peça cirúrgica, né, que você tem ali por congelação, no grau tumoral e de acordo com o exame de imagem. A gente tem esse guideline que foi publicado pelo NCCN, que fala basicamente a mesma coisa, né? Ele sugere que, caso não ocorra a detecção unilateral, a gente proceda à linfadenectomia desse lado onde não houve mapeamento. E também ele sugere que, naqueles casos onde existe um linfonodo suspeito, né, clinicamente suspeito, aumentado, esse linfonodo deve ser retirado também. Em relação à análise anatomopatológica, né, o consenso atual é de que o linfonodo sentinela ele é uma técnica para ultraestadiamento nodal. Ele facilita a identificação de de uma suposta micrometástase ou células tumorais isoladas. A gente considera micrometástase quando essa metástase tem de 0,2 a 2 milímetros e células tumorais isoladas abaixo de 0,2 milímetros. Independente do tamanho dessa metástase, todas elas devem ser classificadas como estágio 3C1 ou 3C2, dependendo da localização. Tá? E isso também não modifica a nossa adjuvância, apesar da gente saber que existe um prognóstico discretamente diferente para a quantidade de volume tumoral. Em relação à congelação, a gente não tem também um consenso a esse respeito, né? A gente sabe que a congelação ela tem uma baixa acurácia, especialmente na detecção de micrometástase. E aí a gente fica sempre naquela dúvida, se a gente faz a congelação do linfonodo, se a gente aguarda a parafina para definir a conduta. Existem algumas condutas a esse respeito, a gente pode discutir isso mais para frente. Eu acho que o mais importante aqui é que a técnica do linfonodo sentinela permite a identificação de micrometástase em até 40% dos casos, né? O que seria perdido se a gente utilizasse uma técnica de HE clássica ou se o patologista tivesse que avaliar 20, 25 linfonodos após uma linfadenectomia. Bom, a gente tem muitas questões e poucas respostas em relação ao sentinela, né? Se a gente deve abordar esse linfonodo sentinela através da congelação ou aguardar o resultado da parafina, e com base nesse resultado da parafina, a gente deve reoperar essa paciente caso esse linfonodo venha positivo, a gente deve modificar a adjuvância de acordo com o tamanho dessas metástases. A gente não tem essas respostas ainda. A gente tem esse trabalho que foi publicado por um grupo canadense que ajuda a gente a tentar definir qual seria a melhor conduta, e eles demonstram que, naquele caso de linfonodo sentinela positivo, a gente tem um risco de metástase para um linfonodo não sentinela que chega em torno de 35%. Mas se a gente estiver diante de uma micrometástase, a chance, o risco de uma metástase para linfonodo não sentinela, ela cai para 5%. E talvez a gente não tenha indicação de reabordar essa doença com uma linfadenectomia. Talvez a indicação seja apenas fazer adjuvância. Agora, se a gente estiver diante de uma metástase maior que 2 milímetros, né, uma macrometástase, a chance de você ter um linfonodo acometido é maior do que 60%. Então, a gente tem duas condutas aí. Ou a gente utiliza um exame de imagem para tentar definir se vale a pena fazer a linfadenectomia, ou a gente volta com essa doente para a sala, ou a gente segue para a adjuvância. A gente não tem muito como fechar isso nesse momento. Bom, vou falar um pouquinho sobre a preservação da fertilidade no câncer de endométrio. Apesar de não ter nada muito cirúrgico para a gente discutir, é interessante para todo mundo saber quais são as possibilidades, né? A gente sabe que cada vez mais as pacientes estão deixando, as mulheres estão deixando para engravidar cada vez mais tarde, né? Após os 35, 40 anos de idade, e a gente sabe que a gente vai se deparar cada vez mais com mulheres tentando engravidar e com diagnóstico de câncer de endométrio. Então, a gente tem aqui um trabalho bastante antigo, né, de 2007, e ele mostra um dado interessante. Aquelas mulheres com câncer de endométrio abaixo dos 40 anos de idade, elas têm uma sobrevida superior àquelas pacientes com mais de 40 anos de idade. Então, isso já traz para a gente uma tranquilidade em indicar talvez um tratamento
conservador para essas mulheres mais jovens. Quais seriam os critérios de seleção para a gente incluir essas pacientes? A paciente, primeiro, ela tem que desejar fortemente engravidar. Ela tem que ter parceiro, né? Ela tem que ser uma paciente relativamente jovem, primeiro por uma questão de prognóstico e segundo porque isso vai facilitar com que essa paciente engravide. A presença de adenocarcinoma endometrioide tem que ser o tipo histológico endometrioide. Qualquer carcinoma do tipo 2 a gente descarta dessa possibilidade. Tumor bem diferenciado, tumor no estágio 1A, ausência de invasão miometrial e, principalmente, essa paciente tem que aceitar o risco de um tratamento que não é considerado padrão. A gente sabendo que o câncer de endométrio é um tumor estrógeno dependente, fica fácil a gente entender que a oposição com a progesterona seria um tratamento adequado para essas pacientes. Então, assim, a gente tem os principais estrógenos, os principais progestágenos utilizados, né, a medroxiprogesterona, o megestrol e, mais recentemente, o DIL de levonorgestrel, que é o DIL de Mirena. A medroxiprogesterona ainda é o progestágeno mais utilizado e parece que tem as melhores taxas de resposta quando a gente faz uma comparação na literatura. Quanto tempo a gente tem para conseguir essa resposta? A partir do momento que você começa o progestágeno, a literatura mostra de 4 a 6 meses para que a gente tenha uma resposta patológica completa. A gente sabe que essa resposta pode acontecer até 9, 12 meses após, mas a gente sabe também que quanto mais o tempo passa, menor a chance da gente conseguir uma resposta patológica completa. A literatura mostra para a gente que as taxas de resposta completa são muito boas, chegando a 76%. Tá? Isso é considerado uma taxa de resposta excelente para um tratamento que é considerado não padrão. E a duração dessa resposta? A gente não tem como prever por quanto tempo essa paciente vai responder ao progestágeno. Então, assim, a indicação no momento é que, após a regressão completa, essa paciente venha engravidar o mais rapidamente possível. E, por isso, a gente sempre considera a associação com o especialista em reprodução assistida, especialmente porque essas pacientes são obesas, têm síndrome de ovários policísticos, tem infertilidade associada. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando em conjunto com o fertileuta. Naquelas pacientes que não desejam engravidar, a gente pode fazer a manutenção do DIL de Mirena, mas essa paciente tem que estar ciente de que isso já é uma extrapolação de um tratamento que não é padrão. As taxas de recorrência elas são bastante elevadas, né, com o uso da progesterona, mesmo após a resposta completa. Então, essas taxas de recorrência elas chegam a 40% com o passar do tempo. Então, essa paciente, a partir do momento que ela tem uma taxa de resposta completa, ela tem que engravidar imediatamente. Apesar do que a literatura mostra para a gente que dessas pacientes que tiveram recorrência, nenhuma teve recorrência à distância e nenhuma teve piora no prognóstico. Em relação aos resultados oncológicos, né, a gente tem esse estudo aqui bem interessante que comparou 2 grupos de pacientes jovens com câncer de endométrio. Um grupo foi submetido a tratamento com progesterona e outro grupo submetido à cirurgia. A sobrevida foi rigorosamente a mesma nos 2 grupos, né, mostrando que a gente está seguro em indicar um tratamento conservador nessas pacientes, desde que a gente venha seguir esses critérios todos de seleção. Em relação às taxas de gestação, isso é bastante variável na literatura, né? Esse trabalho do Gunderson, de 2012, mostrou uma taxa de gestação em torno de 35%. Já o trabalho do Parker mostrou 73% de taxa de gestação. Isso possivelmente acontece pela utilização de técnicas de fertilização in vitro, inseminação artificial. Então, tudo isso facilita com que essa paciente venha engravidar. De qualquer forma, as taxas de gestação são relativamente boas, de 40% a 50%. Para uma paciente que não ia conseguir engravidar de maneira nenhuma, a gente dar essa opção para elas é realmente algo incrível, né? Algo fantástico para elas. Tá? Bom, pessoal, acho que era isso que eu podia falar nesse tempo relativamente curto. Acho que o mais interessante é a gente trazer esses temas para discussão. Vamos abrir aqui. Oi? Belotti, muito obrigada. A aula foi super completa, densa, muito proveitosa. Tenho várias perguntas para te fazer, mas a gente vai conversar, vai discutir no final com todo mundo, junto com o Pedro e com a Raquel. Então, obrigada mesmo e parabéns. Tá? Foi uma ótima revisão.
Agora a gente vai convidar o Pedro Henrique. Pedro Henrique Souza é oncologista clínico, trabalha na Rede DOR, na Oncologia DOR, e vai falar para a gente sobre o tratamento sistêmico no câncer de endométrio, explicando, mostrando para a gente em quais situações, em quais pacientes e estádios a gente deve fazer a quimioterapia e qual é o melhor momento para isso. Pedro, pode compartilhar a sua aula. Vocês estão conseguindo ver? Estamos sim, Pedro. Pode ampliar. Então vou compartilhar. Primeiro, agradecer o convite de vocês. Acho que é um tema super interessante, é um tema que a gente está tendo bastante mudança, na verdade, né? Eu vou começar um pouco situando a gente, né, onde a gente está e eu vou focar no carcinoma de endométrio. A gente vai falar um pouco sobre risco e como a biologia molecular está mudando um pouco essa perspectiva de risco, né? Eu vou falar do tratamento sistêmico em duas situações, a doença avançada e o tratamento sistêmico adjuvante, tá? Então, a primeira situação, a gente sabe que o tumor de endométrio nos países desenvolvidos, e aqui a gente tem a estatística americana, é o terceiro tumor com maior incidência em mulheres, né? Em países com menor grau de desenvolvimento, isso é superado de longe por tumores de colo uterino, né? A gente sabe que a incidência, pelo menos a incidência nos Estados Unidos, ela vem com o tempo, vem subindo, né, progressivamente, e aí a gente tem alguns motivos mais interessantes. A sobrevida varia bastante de acordo com o estadiamento, e aqui em vermelho é quando a gente considera toda a população. Então, na doença localizada, você vai ter uma sobrevida em 5 anos, chegando a 95%, e na doença avançada, 17%. Né? E aí eu achei interessante pegar esses números, que eram os números que eu tinha em Barretos, quando estava em Barretos. Era interessante, isso era mais ou menos estável de ano para ano, né? Isso aqui está 2016, quando eu estava no meio do meu tempo lá, a gente teve matriculadas 640 mulheres com câncer de colo uterino e 136 mulheres com câncer de endométrio. A maioria dessas mulheres tinha estádio 1, quase 60%. Adenocarcinoma era a principal histologia, e grande parte dessas mulheres ficava entre 50 e 59 anos e 60 a 69 anos. Né? Isso aqui era interessante, era a sobrevida mediana que a gente tinha dessas pacientes entre 2000 e 2015. Né? Na estádio 1, chegava a 81% de sobrevida em 5 anos, e no estádio 4, doença avançada, 11%. Muito parecido com o dado americano. Né? A gente vê que essa doença está aumentando a incidência nos Estados Unidos, basicamente em mulheres negras, né? E interessante, aumentando também o componente de histologias não endometrioides. Né? 80% dos tumores do carcinoma são endometrioides, 20% não endometrioides, e talvez seja um tumor mais associado à obesidade. Né? A gente vê aqui o aumento no risco relativo de acordo com o aumento do índice de massa corporal. Tá? Uma coisa que vem mudando bastante, e a gente já está começando a incorporar isso nos estudos, é a avaliação molecular desses tumores. Né? E isso mudou bastante com o TCGA, né? Que você avalia. Na verdade, é um estudo que avaliou 33 tipos de tumores, né? Mais comuns, 10 tumores raros, né? Em 11 mil pacientes, né? Procurando descobrir quais são as bases moleculares do desenvolvimento desse tumor, subtipos, de acordo com essa avaliação molecular, e tentar identificar alvos terapêuticos para o tratamento. E o tumor de endométrio vem tendo bastante avanço em relação a isso. Tá? Se a gente pegar esse primeiro artigo aqui de 2013, do TCGA, falando sobre o carcinoma de endométrio, a gente vê claramente que ele consegue
separar grupos de acordo com a sobrevida livre de progressão. A gente tem o poli, ali que tem um prognóstico excelente, a sobrevida livre de progressão ali em 5 anos, próximo a 100%, e a gente tem ali em vermelho os tumores com alto número de cópias, que basicamente são os tumores serosos, que essa sobrevida livre de progressão cai bastante, né? Se a gente for separar os tumores por histologia, aqui no endometrioide, a gente tem aqui na coluna da esquerda os principais genes alterados, né? E a gente tem a avaliação por grau do tumor, grau 1, 2 e 3, de acordo com os subtipos mais importantes, né? Se a gente for passar aqui para os não endometrioides novamente, os principais tumores, e aqui dois marcadores moleculares super importantes, que é a expressão do HER2, né, nos tumores serosos, e mutação em P53, tá? Então, o que a gente tem hoje, avançando, a gente tem esse estadiamento, essa avaliação de risco, baseado tanto na patologia clássica, critérios clínicos e radiológicos, quanto uma avaliação molecular também, tá? E aí eu vou começar pela doença avançada, que a gente consegue ver isso com um panorama bem mais claro, tá? Então, se a gente for separar esses tumores, a gente tem 4 grupos principais, de acordo com a biologia molecular. A gente tem os tumores ultramutados, e aqui são os poli, que são tumores que têm melhor prognóstico. A gente tem tumores hipermutados, a maior parte de tumores carcinomas endometrioides com instabilidade de microsatélite, né? A gente vai ter os tumores com número de cópia baixo, também endometrioides, mas com a característica de estabilidade de microsatélites, e aqui é uma evolução particular, e os pacientes com tumores com número de cópia alto, que são basicamente os tumores serosos com mutação de TP53, que são os tumores que têm o pior prognóstico, tá? E se a gente for fazer uma revisão básica da quimioterapia, eu não vou focar aqui naquela sopa de letrinhas de quimioterapia, vou tentar diminuir um pouco isso, mas a gente tem esse primeiro estudo de 2012, na verdade, é uma revisão sistemática de quimioterapias, de esquemas de quimioterapias feitos até aquela época, e que ele procura comparar esquemas com mais quimioterapia ou menos quimioterapia. Você adicionar terceira droga, mais drogas ao tratamento, não te trazia ganho de sobrevida livre de progressão ou ganho de sobrevida global tradicional, né? E o tratamento que se consagrou como tratamento padrão nessa doença avançada, né, veio a ser o carbotaxol, baseado nesse estudo. E aqui a gente tem resultados finais de sobrevida do GOG 209. Então, eram basicamente pacientes de estágio 3 ou 4, recidivados, que não haviam recebido quimioterapia prévia, sem potencial curativo, tá? Incluídos de 2003 a 2009, e eles eram randomizados para um esquema com 3 drogas, Taxol, doxorubicina e cisplatina, ou esquema habitual de carboplatina e paclitaxel, um estudo de não inferioridade. Esse estudo mostra que você ter um esquema com 3 drogas não foi superior a carbo e paclitaxel, né, tanto em sobrevida livre de progressão quanto em sobrevida global, e o esquema com 3 drogas, com 2 drogas, tinha menor toxicidade, né, principalmente quanto à toxicidade hematológica e gastrointestinal, tá? E nenhum subgrupo mostrando um ganho particular. E o que a gente via é que os pacientes que não haviam recebido nenhum tratamento, nenhuma quimioterapia antes, né, esses pacientes tinham um resultado melhor de sobrevida global com tratamento com 2 drogas, tá? O passo seguinte foi, será que a gente tem algum grupo que a gente pode aumentar, melhorar os resultados da carboplatina, paclitaxel, e a gente vê ali, separa um subtipo específico, são os carcinomas serosos, que têm mutação em HER2, tá? A gente sabe que são 3 a 10% dos casos, mas mais ou menos 40% das mortes, uma sobrevida em 5 anos de 41%, doença metastática já em grande parte dos casos, com a resposta baixa a carbo e taxol, né? E boa parte desses tumores tem mutação em TP53 e tem superexpressão de HER2, em até 80% dos casos. E a gente tem esse estudo que pegou tumores 3, 4, doença recidivada, HER2 positivo, PS 0 a 2, paciente submetido à cirurgia ótima ou subótima, e tinha um intervalo livre de quimioterapia de 6 meses, tá?
e esses pacientes recebiam carboplatina, paclitaxel, ou carboplatina, paclitaxel e trastuzumab até progressão de doença. Era um estudo pequeno, fase 2, e o desfecho principal era sobrevida livre de progressão. Os braços estavam bem equilibrados, tá? E o que a gente vê aqui? Você acrescentar trastuzumab nesses pacientes, você tem um ganho de sobrevida livre de progressão, um ganho significativo, tem uma redução de 56% no risco de progressão, né? Aqui é interessante a gente ver doença avançada e doença recorrente. Os pacientes que tinham doença recorrente tinham um prognóstico pior em relação aos pacientes que apresentavam doença avançada já de início, tá? E se a gente for observar aqui em todos os pacientes, né, a gente vê que tem um ganho de sobrevida livre de progressão de quase 5 meses e um ganho de sobrevida global também aqui de quase 5 meses, quando você acrescenta o trastuzumab ao tratamento. Tá? Quando a gente vai para a linha subsequente, né, o paciente progride em primeira linha, e aí é importante a gente ter algumas avaliações além desse HER2, e aí é avaliar se esse paciente tem deficiência de mismatch repair, se tem instabilidade de microsatélite, se tem carga mutacional alta. Importante você saber o intervalo livre de platina desse paciente, se é maior ou menor que 6 meses. A gente sabe que os pacientes que têm esse intervalo menor que 6 meses têm uma doença mais agressiva, né, para a gente escolher as nossas opções. E a gente tem, na verdade, sendo incorporado aqui no tratamento a imunoterapia. A gente tem esse estudo que avalia a associação de pembrolizumab no tratamento em pacientes que têm uma instabilidade de microsatélite ou deficiência de reparo, tá? E foi um estudo que incluiu múltiplos tumores, e aqui tem a coorte específica de pacientes com tumor não coloretal. A grande maioria, uma parte importante desses pacientes tinham carcinoma de endométrio, tá? E esse estudo, mais ou menos 50 pacientes, quase 50 pacientes com doença avançada e ressecável, PS0 e 1, que não tinham recebido imunoterapia prévia, eles eram tratados com pembrolizumab até 35 ciclos ou progressão de doença, e o desfecho principal aqui era avaliar a taxa de resposta. E a gente vê aqui quase 10% de taxa de resposta completa, 25% quase de resposta parcial, e doença estável, 40%, em torno de 18%, né? E essa duração de resposta, quase 70% superior a 24 meses. E aqui a gente consegue ver nesse gráfico aqui, os pacientes que apresentam redução de doença, né, resposta, doença estável e resposta clara, tá? Efeitos colaterais não foram diferentes de outros estudos com pembrolizumab, tá? E aí, se a gente for ver aqui, novamente, pegando esse estudo e avaliando prospectivamente biomarcadores, né, o que a gente tem aqui? E aqui avalia, através do Foundation One, tenta avaliar a carga tumoral desses pacientes. Pacientes com carga tumoral alta seriam pacientes com mais de 10 mutações por megabase. E aqui a gente vê, novamente, o carcinoma de endométrio bem representados. E a gente vê aqui que os pacientes que têm uma carga tumoral aumentada têm uma maior taxa de resposta com o uso de pembrolizumab, tá? Novamente aqui, se a gente for olhar a taxa de resposta, os tumores de endométrio só foram inferiores a tumores de tireoide, né? Então, o pembrolizumab está incorporado nesse tratamento de segunda linha para tratar doença paliativa. E a gente tem uma segunda imunoterapia também prestes a ser incorporada, que é o dostarlimab, também pacientes e aqui avaliados por sequenciamento de nova geração, pacientes com instabilidade de microsatélite ou de deficiente de resparo, doença avançada e ressecável, PS0 e 1, né, que haviam progredido durante ou após platina e já tinham recebido pelo menos 2 linhas de quimioterapia, né? E a gente vê ali uma taxa de controle de doença de quase 60%, né? A duração mediana de resposta não foi atingida, e a gente vê aqui os pacientes com resposta ao tratamento, tá? E muitos desses pacientes, a gente vê aqui acima de 54 semanas ainda em tratamento,
né? Então, muitos desses pacientes têm respostas prolongadas ao tratamento, tá? E interessante ver aqui os dados apresentados na SDO para outro grupo de tratamento, você combinar pembrolizumab com lenvatinib, que aqui na verdade, uma pequena molécula, novamente, pacientes com doença avançada, e aqui você vai ter duas avaliações uma avaliação de marcador importante, que é se o paciente tem o reparo deficiente ou proficiente. Então, os pacientes recebiam tratamento com Dox ou Taxol, né, ou Paclitaxel, ou lenvatinib com pembrolizumab, pacientes já a partir de segunda linha, né, bem equilibrado, e a gente vê aqui que os pacientes, se a gente for observar todos os pacientes, a gente tem um ganho da combinação de quase 7 meses, né, se a gente for avaliar aqui sobrevida global, tá? E nos pacientes com o reparo proficiente, a gente tem aqui um ganho de quase 5 meses. Tá? Os efeitos colaterais, nada diferente de outros tratamentos, embora a toxicidade aqui tenha sido importante. A gente vê aqui que 30% dos pacientes descontinuaram o tratamento, então é um tratamento possível, mas que a gente tem que selecionar muito bem o paciente. Tá? E para alguns pacientes existe a opção de você fazer o tratamento endócrino também, em doença avançada. Basicamente, em pacientes, quando você vai usar em primeira linha, pacientes que têm doença de baixo grau, oligossintomáticos, doença de baixo volume ou doença de evolução indolente. Em segunda linha, quando você quer limitar toxicidade, mesma indicação em primeira linha, e as opções que a gente tem são o megestrol seguido de tamoxifeno, ou a progesterona, tamoxifeno, ou a combinação de letrozol e everolimus, e aqui eu coloquei basicamente as taxas de resposta, né? A megestrol, tamoxifeno, em torno de 27% de taxa de resposta, uma sobrevida livre de progressão de 2,7 meses e 14 meses de sobrevida global, né? Inibidor de aromatase, menos de 10% de taxa de resposta, mas quando a gente associa everolimus, a gente pode chegar a 32%, né? Mas ainda limitado. E vamos passar para a doença inicial, então, quando a gente vai avaliar tratamento adjuvante, e aqui eu vou começar a incorporar também essas avaliações moleculares na definição de doença, de tratamento adjuvante, embora ainda não seja a praxe, mas é bem interessante. A gente tem alguns guidelines que mostram para você como você fazer o tratamento adjuvante conhecendo o perfil molecular do paciente e não conhecendo o perfil molecular desse paciente. Tá? Então, essa avaliação de risco, a gente vai desde o paciente de baixo risco, que seria o paciente com estágio 1, endometriose, grau 1 ou 2, com menos de 50% de invasão do miométrio. Esses pacientes têm uma sobrevida em 5 anos, em torno de 97%. Esses pacientes não precisam de nenhum tratamento adjuvante sistêmico, né? A gente vai ter os pacientes estágio 1, mas que aí a gente pode subclassificar o risco desse paciente, intermediário baixo, ou intermediário alto risco ou alto risco, né? Os pacientes grau 3 e os pacientes linfonodo positivo, tá? E aí vamos começar por esse guideline, que é bem interessante, é um guideline que foi publicado esse ano, que tenta incorporar todas essas avaliações moleculares que a gente viu lá no início da doença avançada, na definição de tratamento adjuvante. E aí ele pega os pacientes de risco baixo, ele faz a definição clássica, sem classificação molecular, e a definição de acordo com classificação molecular, e aí ele vai colocar duas coisas principais aqui, são importantes. A gente conhecer 2 subgrupos importantes, que seriam POLI, né? São os pacientes que têm o melhor prognóstico, e os pacientes que têm mutação de P53, que seriam os pacientes com pior prognóstico. Tá? Então, a gente vai ter as classificações de risco clássicas aqui, né? Que não vão mudar muito, mas que a gente vai avaliar o que acontece quando a gente incorpora esse perfil de risco molecular. Tá? Então, os pacientes com doença de baixo risco, normalmente não tem indicação de tratamento adjuvante, né? Você conhecer normalmente também esse perfil molecular, normalmente não vai te acrescentar muito aqui nesse paciente, já que 1 e 2 você não vai introduzir a adjuvância,
E o 3, esse POLI também você ainda não tem evidência para omitir tratamento adjuvante nesses pacientes, mas aqui é bem interessante, depois a gente vai falar do PORTEC, mas isso aqui é o braço, é o estudo molecular do PORTEC. Ele faz uma classificação molecular dos tumores envolvidos no PORTEC 3. Então, basicamente, os pacientes randomizados para fazer radioterapia ou quimiorradioterapia, você tinha 660 pacientes, que você tinha 420 pacientes que você tinha material para fazer essa subclassificação molecular. E aí, o que você consegue ver em termos de sobrevida livre de recidiva e sobrevida global? A gente vê aqui em azul o POLI, são pacientes que têm sobrevida livre de recidiva e sobrevida global próximo a 100% em 5 anos, e a gente vê os pacientes com mutação de P53, que são pacientes que têm um pior prognóstico. Então, a gente separa 2 grupos aqui bem claros, que talvez sejam importantes para a gente avaliar nessa seleção de tratamento adjuvante. Tá? E aqui, quando a gente compara se esses pacientes, os POLI, se vão receber radioterapia ou quimiorradioterapia, não tem nenhuma mudança significativa em relação ao tratamento que a gente vai oferecer para eles. Tá? Os pacientes com risco, aqui se a gente for ver, com risco intermediário, e aqui a gente vai separar 2 grupos, o que a gente conhece do estadiamento linfonodal, e aí a endometriose com invasão linfovascular substancial 1B de alto grau, o estádio 2, e os pacientes que a gente não tem essa avaliação linfonodal. E aqui é importante, talvez seja importante a gente ter essa avaliação, classificação molecular desses 2 subtipos, o de pior risco e de melhor risco. Tá? E aqui vamos começar pelo PORTEC 3, e aí eu vou passar rápido aqui. Então, basicamente, são pacientes estadiados com FIGO 2009, né? Esses são os subgrupos incluídos no estudo, né? 680 pacientes, 343 randomizados para cada braço, né? E o que a gente vê comparando radioterapia e quimiorradioterapia? A gente não tem ganho de sobrevida global nessa publicação inicial, né? Embora a gente tenha um ganho de sobrevida livre de falha em 5 anos, a gente tem um ganho aqui de quase 7%, que foi significativo. Tá? Quando a gente pega os pacientes com estádio 3, foram os pacientes que tiveram o maior benefício de fazer a quimiorradioterapia, novamente sem ganho de sobrevida global significativo, mas um ganho em sobrevida livre de falha em 5 anos. Né? E é interessante, se a gente pegar aquela classificação molecular do PORTEC 3, a gente vê aqui claramente a diferença entre os pacientes que têm P53 mutado. Né? Esses pacientes que recebem quimiorradioterapia, eles têm ganho tanto de sobrevida global quanto sobrevida livre de recidiva. Então, conhecer esse status mutacional potencialmente tem impacto na definição de tratamento da gente. Tá? Vamos pegar aqui outro grupo de pacientes. Né? Os pacientes que têm um risco maior, 3 e 4A, novamente, aqui na classificação molecular, ele separa 1 até o 4A com o P53 mutado, ele inclui como um risco aumentado, e todos os carcinomas não endometrioides. Então, ele já pega o paciente estágio 1, se tiver P53 mutado, esse paciente teria um pior prognóstico. Né? E aqui a gente volta para o PORTEC 3, o que a gente vê aqui? Isso aqui é uma análise pós-OC do PORTEC 3, foi publicado em 2019. A gente vê aqui, começa a ver aqui um ganho de sobrevida global, né, em torno de 5%, uma redução no risco de morte de 30%, ganho de sobrevida livre de falha, né, com quimiorradioterapia. Tá? O estádio 3, existe uma tendência maior a ganho, embora seja estatisticamente significativo, mas ele fica no limite, e tem um ganho claro em sobrevida livre de falha. E os pacientes com tumores serosos, né, têm ganho de sobrevida global e ganho de sobrevida livre de falha. Então, estádio 3 e tumores serosos seriam os pacientes que se beneficiariam de fazer quimiorradioterapia. Tá? E outro estudo importante para a gente é o GOG 249, que basicamente ele avalia, ele compara, você pegar pacientes de estádio 3 e 4A, e você randomiza para
quimioterapia versus quimioterapia. Aqui, a quimioterapia sistêmica com carboplatina e paclitaxel. Então, pacientes 3 e 4A, ou 1 e 2 com histologias não endometrióides, o desfecho principal era sobrevida livre de recidiva. A gente vê aqui que a quimio-radioterapia não é superior à quimioterapia isolada nesses pacientes, né? Só que a gente vê quando a gente faz quimioterapia, a gente tem uma menor taxa de recidiva vaginal, uma menor taxa de recidiva distante e uma menor taxa de recidiva nodal quando a gente faz quimio-radioterapia nesses pacientes, embora não tenha um ganho de sobrevida, tá? E um estudo que vai responder muito para a gente, talvez os pacientes que têm um estágio, que têm um alto risco, esses pacientes, e os baixo risco, a gente não tenha muito que definir. Talvez o grande problema para a gente sejam os pacientes ali com risco intermediário, doença inicial de risco intermediário alto, e aí o Portec 4 vai ser o estudo que vai responder isso para a gente. Ele vai incorporar essa avaliação molecular no tratamento, tá? Então, o desenho básico do estudo vai ser esse: pacientes com estágio 1A com invasão, grau 3, 1B, grau 1 ou 2, idade acima 60 anos ou mais, tá? 1B, grau 1 ou 2 com invasão linfovascular, 1B, grau 3 sem invasão linfovascular, estágio 2, pacientes submetidos a tratamento curativo. Esses pacientes eles vão ser subclassificados em 3 grupos: um grupo favorável, que seriam os pacientes com mutação de Pauli, né? Um grupo intermediário, que teriam deficiência de reparo, tá? E um grupo com evolução desfavorável, que seria um grupo com invasão linfovascular substancial, TP53 mutado ou uma expressão de L1CAM maior que 10%. E esses pacientes eles vão ser, de acordo com esse risco, eles vão ser randomizados para observação, para bracterapia ou para radioterapia externa, tá? Mas vai ser o primeiro, talvez, estudo que vai incorporar essa classificação molecular no tratamento de forma prospectiva, tá? E eu queria acabar com 3 sugestões aqui de revisões que são bem interessantes, eu acho que vale a pena. São revisões que vieram em 3 anos seguidos, 2019, 2020 e 2021. Essa de 2021 já incorpora, né, toda essa a questão molecular no tratamento. Então, basicamente isso. A gente tem em mente isso, que a gente está em vias de ter uma mudança no que a gente faz também em tratamento adjuvante para esses pacientes. Tá? Basicamente isso, Luísa. Ótimo, Pedro. Uma aula muito boa, muito completa, uns slides muito bonitos, chama muita atenção. Falou sobre muita coisa, doença inicial, doença de alto risco, doença avançada, hormonoterapia, foi super compacto. Obrigada por trazer tanta informação. Tenho umas perguntas para você também para o final. Uhum. Obrigada por ter trazido tanta informação. Foi muito rico, muita coisa nova, né? Tem muito bastante obrigada. coisa. Agora quem vai conversar com a gente é a Raquel Graziottini, colega nossa também do Instituto Nacional do Câncer, radioterapeuta, vai falar para a gente sobre a radioterapia e a bracterapia, em que situações, quais indicações e que momento usar. Raquel, boa noite. Boa noite a todos. É uma grande honra estar com vocês, colegas que são uma grande referência para mim. Obrigada pelo convite, André e Luísa, e boa noite a todos os ouvintes por estarem nos prestigiando. Ficamos muito honrados com a presença de vocês. Acho que está aparecendo a tela? Tá, sim. Então, ótimo. Então, muito bem. Então, eu sou a Raquel, eu sou médica radioterapeuta, trabalho com câncer ginecológico, já se vão quase 20 anos, e vejo com muita esperança toda essa luz que tem se colocado no conhecimento, né? Com novas abordagens moleculares, com novas opções terapêuticas. Então, isso eu acho muito positivo. O que nós temos em relação, então, à radiobracterapia? Bem, em relação à bracterapia, preciso lembrá-los que ele é um tratamento que funciona de dentro para fora. Então, nós colocamos o material radioativo em contato com a área em risco de doença.
No caso do câncer de endométrio, considerando que o estadiamento, o paciente já vem de uma cirurgia, é na cúpula vaginal o nosso alvo de tratamento. Já a radioterapia externa, ela funciona de fora para dentro. Então, nós temos uma fonte radiativa que está a 1 metro de distância do paciente, e nós vamos localizar a área que precisa de tratamento a partir de um alvo que a gente planeja na tomografia. A diferença entre as duas técnicas é que a braquiterapia, por estar em contato com a área tumoral ou a área em risco da doença, ela se move junto com a paciente, e toda a diferença de dose que nós temos com a braquiterapia, ela ocorre no volume a ser irradiado, o que é muito benéfico em relação às toxicidades. Pacientes que recebem braquiterapia, sabidamente, têm melhor qualidade de vida do que quem faz a radioterapia. Felizmente, a radioterapia nas últimas décadas também evoluiu, nós temos a intensidade modulada, que é muito benéfica no cenário do câncer de endométrio, porque ao ser retirado o corpo uterino, as alças intestinais ocupam aquele espaço na pelve, e fazer a radioterapia implica numa dose nessas alças intestinais, bem como bexiga e reto. Além disso, existe uma distribuição de dose na pelve, e isso pode levar também a um risco de uma segunda neoplasia. Então, é algo que a gente deve ter em mente. Pois bem, conhecendo as duas técnicas, como optar por uma pela outra? Essa decisão ela é baseada, né, no estadiamento e na estratificação de risco. Então, como colocado pelos colegas, nós temos pacientes com risco baixo, risco intermediário, baixo e alto, e o alto risco na doença inicial. E temos depois a doença avançada. Vamos, então, nesse primeiro momento, falar sobre a doença inicial. Cada estudo, ele agrupou as pacientes de diferente forma. Então, se levou muita dificuldade para uma decisão terapêutica. Eu acho que, na atualidade, o ESMO fez um resumo muito interessante de como que a gente estratifica essas pacientes, e a gente tem o baixo risco, aquelas pacientes com uma lesão muito superficial, sem invasão linfovascular e com baixo risco de recidiva local. Já o risco intermediário baixo, você já pode ter uma invasão miometrial mais profunda, mas ainda com grau 1 e 2 e sem invasão linfovascular. A invasão linfovascular, ela é um fator prognóstico, isso já foi identificado nos primeiros estudos do GOG, e todos os estudos que vêm na atualidade mostram que ela impacta a sobrevida, independente de ter ou não o linfonodo comprometido. Então, a invasão linfovascular é um marcador muito importante. E o fato dele estar presente maciçamente já coloca a paciente no risco intermediário alto e com uma considerável chance de recidiva locorregional. Preciso lembrar aos senhores que, apesar da radioterapia ser um tratamento local, locorregional, e muitas vezes os estudos não mostrarem uma diferença de sobrevida, no cenário de uma recidiva, as recidivas são geralmente grandes, a gente encontra recidivas de 6 centímetros, e o resgate cirúrgico é muitas vezes impossível. E a radioterapia sozinha não consegue resolver esse problema. Então, todo o esforço deve ser feito para evitar a recidiva. Bem, nós temos, então, outros pacientes que se apresentam com histologia não endometrioide, e essas pacientes têm um alto risco de recidiva. Depois de estratificar a paciente, então, nós temos que tomar decisões, né? Então, vamos avaliar uma paciente de baixo risco. Aquela paciente com uma lesão restrita ao corpo de útero, grau 1 e 2, e com baixo risco de recidiva. É adequado observar ou fazer a braquiterapia? Quais as alternativas que nós teríamos para essas pacientes? Então, esse grupo sueco, ele fez um estudo que comparou as duas abordagens, observar ou braquiterapia. Eram pacientes com doença inicial, com grau 1 e 2, sempre era histologia endometrioide, tinha um perfil molecular favorável, e a taxa de sobrevida é acima de 96%. Então, não houve diferença entre braquiterapia e observação para essas pacientes extremamente favoráveis. Dessa forma, para essas pacientes de baixo risco, a observação é uma conduta apropriada. Já no risco intermediário, nós temos que você pode ter um risco intermediário baixo, que a chance, que o risco da recidiva é ainda baixo, comparável com aquelas outras pacientes, comparável com aquele outro grupo,
ou ainda você, quando começa a ter grau 3, invasão linfovascular, isso implica numa chance de 22% de recidiva locorregional se você não oferecer nenhum tratamento, nem a BRAC, nem a rádio externa. Então, frente ao risco intermediário, nós temos uma população heterogênea, então tem que prestar muita atenção. E nesse cenário, a gente foi vendo ao longo dos anos diversas abordagens sendo utilizadas, né? Observação, radioterapia, radioquímio, BRAC com químio. E qual seria a abordagem mais recomendável? Vamos avaliar, então, o que foi oferecido e quais foram os resultados. O Portec, né, que é um estudo muito clássico, ele viu pacientes com estadio 1B que era do antigo estadiamento, né, então que era aquele invasão até 2/3 do miométrio, grau 1 e 2, desculpa, 1B, grau 2 e 3, ou aquele que ocupava toda a parede miometrial, grau 1 e 2. Nesse estudo europeu, havia uma amostragem nodal. Os pacientes foram randomizados para observação ou radioterapia pélvica, 46 grays. E a taxa de falha local, ela foi maior no grupo da observação. Então, o grupo com radioterapia pélvica teve menor falha local, apesar de uma maior taxa de complicação, 25%. Mas a maior parte das complicações é do grau 1 e 2, sem haver diferença na sobrevida global. Outro estudo da mesma época, que compara já paciente 1B a estágio 2, então você já vê a diferença da classificação, né? O estágio 2 aqui entrou, foi randomizado para observar ou radioterapia pélvica, e apesar de ter uma população um pouco diferente, a gente vê que os resultados eles são semelhantes. Uma taxa de 12%, nosso grupo foi 14%, de falha em quem observou. E uma baixa taxa de recidiva no grupo que irradiou. Então, frente a esses estudos, fica evidente que alguma forma de radioterapia deve ser oferecido para o risco intermediário. Risco intermediário alto. Mas, frente à taxa de complicação, que foi de 25%, isso acende um questionamento. Será que é necessário irradiar a pelve do paciente? Bracterapia não seria suficiente? Então, o Portec 2, ele randomiza pacientes para radioterapia pélvica ou bracterapia, fazendo 3 sessões de 7 grays, para avaliar o desfecho recidivo em cúpula. E o que nós temos inicialmente, na primeira publicação, em 2010, é que a taxa de recidiva em cúpula era equivalente, e a recidiva em pélvica, apesar de ser um pouco maior, né, 3 vezes maior no grupo da bracterapia vaginal, era ainda uma taxa considerável, aceitável, de 1,5%, sem diferença em sobrevida livre de doença. Porém, na atualização desse estudo, a taxa de recidiva pélvica para o grupo de BRAC atingiu uma significância estatística. Então, isso chama a atenção que pode ter pacientes no grupo intermediário que precisem da radioterapia pélvica. Então, favorece a gente fazer a radioterapia. É aceitável fazer bracterapia em algumas pacientes? Mas tem que ser bastante individualizado. O que houve de diferença, é o que o Pedro coloca muito bem, a questão do prognóstico, não só do estadiamento patológico, mas molecular. Então, o paciente com mutação de P53, elas têm esse péssimo prognóstico. E também um biomarcador importante em câncer de endométrio é a molécula de adesão celular L1, que ela também foi associada com o pior prognóstico. E estudos recentes têm mostrado que a invasão linfovascular, ainda que no cenário de paciente com N0, pode ter um impacto na sobrevida. Então, essas pacientes definitivamente precisam da radioterapia. Mas e haveria papel para quimioterapia adjuvante? Para essas pacientes, o Portec 3 é um estudo que ele avaliou tanto pacientes com estadio inicial, com doença inicial, mas também com doença avançada. Vamos olhar o Portec 3 sobre a ótica da doença inicial. Ele randomiza os pacientes para radioterapia pélvica ou radioquímio, químio baseado em platina. E o que nós temos é que esse estudo não atingiu diferença entre rádio e radioquímio para a doença inicial. Outro estudo que traz uma abordagem que
a gente acha muito interessante e eu esperei muito ansiosa por anos o desfecho desse estudo, foi a opção de fazer a BRAC com químio, em vez de fazer a radioterapia pélvica. E esse estudo, né, o GOG 249, ele vê pacientes que tinham estadio 1, mas tinham grau 2 e 3, invasão linfovascular e invasão miometrial. Então, e também estadio 2, que a gente sabe que é uma doença de risco intermediário alto / alto risco. E, infelizmente, o grupo que recebeu apenas a BRAC com químio, ela, no que tange a recidiva local, foi equivalente à rádio ou a BRAC. Porém, ao se omitir a radioterapia externa, houve maior taxa de recidiva pélvica. Então, dessa forma, essa abordagem ela não se comprovou, né, uma abordagem interessante e frustrou, então, nossa expectativa. Bem, saindo do cenário de doença inicial, avançando para a doença avançada, nós temos, então, por muito tempo, a radioterapia pélvica, depois surge a possibilidade de quimioterapia e radioquímio. O que nós temos? Nós temos estudos que fizeram comparação da radioabdômen total, radioterapia da pelve versus químio, rádio e químio concomitante, e o que nós temos de resultado? Esse primeiro estudo, ele chegou, acho, como um tsunami no meio da radioterapia, porque até aquele momento a gente não tinha o uso da quimioterapia nessas pacientes. Só que esse estudo ele mostrou um benefício de sobrevida global no grupo da químio e chamou muita atenção da gente, da radioterapia, a técnica que eles ofereceram de radioterapia nos pacientes. Uma técnica chamada irradiação abdominal total, considerando pacientes que tinham um prognóstico mais desfavorável, por ser estadio 3, na sua maioria, foi oferecido no estudo uma irradiação abdominal total, numa dose que a gente considera subótima para adjuvância. E foi o que ocorreu. O resultado da radioterapia é muito ruim. Aí vem um outro estudo que compara a radioterapia convencional, radioterapia pélvica, 45 a 50 grays, com campos paraórticos, se havia necessidade de irradiá-los, com uma quimioterapia, também baseada em platina. E o resultado entre esses dois grupos, ele é semelhante, não tem diferença. Só que isso já chama uma atenção, mostrando que o papel da radioterapia estava no controle local e o da quimio no controle à distância. Felizmente, essa meta-análise, ela conseguiu elucidar melhor esse cenário, que ele traz a combinação de dois estudos clínicos randomizados. São pacientes que tinham um alto risco. Elas eram pacientes que tinham estadio 3, ou elas tinham histologias desfavoráveis, e essas pacientes são randomizadas nesses dois estudos que são publicados agrupando, né, esses ensaios clínicos, comparando a rádio com a radioquímio sequencial. Apesar da heterogeneidade da amostragem do estudo, do ponto de vista da radioterapia, são tratamentos que a gente considera adequados. E a gente tem que, ao publicar esse estudo, o benefício da quimioterapia nesse estadiamento 3, né? Então, mostrando o benefício da sobrevida global, da sobrevida livre de progressão. Então, nesse momento, a gente consegue estabelecer realmente a combinação desses tratamentos, trazendo benefício aos pacientes. Já no cenário da doença avançada, a gente revisita aqui o PROTEC 3 e a gente vê que as pacientes com estadio 3, elas tiveram benefício de sobrevida livre de doença ao fazer a radioquimioterapia. Então, a gente tem um benefício da sobrevida global, da sobrevida livre de falha nessas pacientes. E especialmente no estadio 3, então favorecendo a quimioterapia. Então, nesse momento, fica estabelecido a radioquímio. Eu tenho visto na prática que é um tratamento bem tolerado, ele é feito de forma sequencial, o paciente opera, faz a químio e vem para a rádio, e felizmente está sendo muito satisfatório oferecer esse tratamento na prática.
pacientes têm tido boa tolerância, né? E algumas histologias se beneficiando mais ainda, né? Melhor sobrevida global, livre de falha em histologia serosa. Fica ainda aquela lacuna do conhecimento na carcinoma de células claras. Os estudos nunca têm um poder estatístico, as amostragens são pequenas, a histologia é bem rara para a gente poder ter um padrão, mas a gente sabe que é extremamente desfavorável. Eu achei bem interessante também a colocação do Pedro, de novas abordagens de imunoterapia também para essas pacientes, né? Então, acho que vem bastante coisa interessante. Quais são os pontos relevantes, então, do ponto de vista da radioterapia? Os pacientes com câncer de endométrio, restrito ao útero, a gente tem que considerar o estadiamento, histologia, grau, idade e a invasão linfovascular. Muito importante, desde o GOG33, que foi estabelecido, e a gente só vê mais evidências corroborando a importância desse fator prognóstico. Lembrar que pacientes com baixo risco não necessitam de tratamento adjuvante. A braquiterapia vaginal ou a radioterapia pélvica, ela está indicada e ela deve ser individualizada baseada nos fatores de risco associados. E quando a doença está restrita ao útero, a quimioterapia adjuvante não está indicada. Uma coisa importante que eu também preciso trazer é a questão do estadio 2. O estadio 2, quando ele é de uma forma, um achado, né? Muitas vezes, ele vai ter um comportamento como o estadio 1. No entanto, quando é um estadio 2, que tem realmente um comprometimento do estroma, a gente acaba considerando alto risco e é o único cenário que a gente oferece a teleterapia associada à braquiterapia. O grau de evidência não é alto, mas a gente considera que uma doença mais agressiva a gente trata praticamente como quem trata um colo uterino. Muito bem. A quimioterapia é importante para o controle à distância e a radiação para o controle local. E nós devemos usar todos os nossos esforços para minimizar as toxicidades, enquanto maximizamos a redução da recidiva local. E as direções futuras são essa caracterização molecular e um tratamento, uma medicina de precisão, onde a gente possa realmente oferecer para as pacientes tratamentos que sejam direcionados para aquele característica molecular que elas apresentam. Muito obrigada, eu esqueci para apresentar. Kelly, muito obrigada pela sua apresentação. Foi bem complementar a do Pedro, né? Ele focou mais nas terapias mais novas, e você trouxe o papel da rádio com a químio, então acabou sendo duas aulas complementares, o que foi muito interessante. Eu tenho perguntas para fazer para vocês três, mas primeiro eu queria fazer a pergunta de uma colega que está no chat, agradecer a todo mundo que está presente ainda. Acho que o grupo se manteve pelo número de participantes que a gente consegue ver. E a Jordelli fez uma pergunta logo no início, voltada para o José Augusto, sobre preservação da fertilidade no câncer do endométrio. E ela fala, no caso de fertilidade, um dos critérios é o estágio 1A, que não indicadas braquiterapia. Caso haja indicação de braquiterapia e a paciente deseja engravidar, qual seria a conduta? Faz o tratamento hormonal e após a gestação faz a braquiterapia? Ou já descarta a possibilidade de gestação para essa paciente? Então, acho que tanto a Raquel quanto o José Augusto podiam falar, responder a pergunta da nossa colega. Quer falar, Raquel? Então, eu queria agradecer, né, a pergunta, né? A Jordelli, como alguns outros dos nossos participantes hoje, de uma nova geração da radioterapia, que a gente vê com muitos bons olhos, são residentes extremamente dedicados e competentes, e ela trouxe um questionamento interessante. Ela conseguiu, né, avaliar que essa de 1A, que teria indicação de braquiterapia, e eu entendo que no cenário da preservação de fertilidade, a paciente, então, ao término dessa gestação, iria, então, para a cirurgia e, então, para a braquiterapia. Seria esse o manejo? Você vê semelhante, Belotti? Isso, Raquel. Eu acho que o que é importante ficar claro
é que esse diagnóstico ele é sempre retrospectivo, né? Eu falei na minha apresentação que o tumor de baixo risco é sempre uma avaliação retrospectiva. A gente vai ter isso só na peça cirúrgica. Quando a gente tem uma paciente jovem que quer preservar a fertilidade, a gente lança mão de alguns critérios, que é o tipo histológico, o grau tumoral e a profundidade de invasão. Ou seja, é um diagnóstico feito com base na videoestereoscopia, com base num bom exame de imagem. Se a princípio a gente tem uma doença que é um estágio 1A, um tumor bem diferenciado, histologia endometrioide, a gente imagina que isso vai se manter, mas isso pode não acontecer futuramente. Essa paciente, a princípio, ela iria para a preservação da fertilidade, tendo esse filho, ela iria operar e caso na peça cirúrgica viesse alguma indicação de doença mais avançada do que o achado inicialmente, isso pode acontecer, a gente indicaria uma complementação com braquiterapia ou quimioterapia. Agora, se eu tivesse essa indicação previamente, né, durante a nossa propedêutica, eu jamais faria a preservação da fertilidade para ela. Tá? Ela já teria indicação Exatamente isso que eu ia falar, porque quando você pensa num A que vai ter indicação de braquiterapia, é aquela paciente que é um G3 ou um outro subtipo histológico, e aí você provavelmente ela não se enquadraria na preservação da fertilidade, né? Então, justamente, perfeito. Bom, Belotti, eu queria perguntar a você primeiro, foi o primeiro a apresentar. A gente está empregando, né, já tem alguns anos a técnica do linfonodo sentinela, vem fazendo cada vez com mais frequência, e eu queria saber se você tem pedido para o pessoal da patologia analisar a peça, se você congela para saber se aquilo ali é realmente um linfonodo sentinela ou se é um tecido linfático, se você faz o imprint e caso venha positivo, se você esvazia ou não, ou se você sobe ou não para o retroperitônio. Essa seria a primeira pergunta, como é que você tem tomado essa decisão no pré-operatório? Só pergunta fácil de responder, né, Luísa? Mas, assim, eu tenho pedido a congelação, sim, na verdade, eu tenho pedido um imprint do linfonodo sentinela. O primeiro ponto é a gente saber se aquilo realmente é um linfonodo, se tem tecido linfático ali, porque muitas vezes o que cora é o tecido perinodal, né, a gordura perinodal. Isso acontece com alguma frequência. E caso você não tenha identificação do tecido linfático, a indicação é fazer a linfadenectomia. Isso é falha da técnica, tá? Fazer um imprint do linfonodo ou não, isso é bastante discutível. Eu tenho feito para adquirir experiência própria, mas a maioria dos guidelines sugerem que não seja feito. A congelação nem pensar, porque você perde material, mas o imprint ele permite ao patologista identificar alguma coisa grosseira no linfonodo. Obviamente, a gente perde a chance de identificar as micrometástases. Então, eu faço isso como experiência pessoal. Diante de um linfonodo positivo, né, se a gente deve, foi essa a pergunta, se a gente deve subir para a região paraórtica ou se você sempre sobe para a região paraórtica. Não. Eu acho assim, diante de um linfonodo... Diante de um imprint positivo, se você tem feito a abordagem retroperitoneal ou não. Isso, na verdade, você acaba identificando um linfonodo suspeito durante o ato operatório, né? Esse linfonodo vai estar aumentado, vai estar suspeito, você congela ele, faz o imprint, ele vai estar positivo. A indicação é você ir na região paraórtica, sim. Agora, caso o linfonodo pélvico esteja negativo, a chance de você ter um paraórtico positivo, um tumor de baixo risco, é inferior a 5%. Aí eu não vejo indicação de você ir até lá. Tá? Então, na sua prática, você tem feito o imprint justamente para decidir, né, decidir se sobe ou não para o retroperitônio. Conforme até o Pedro trouxe a atualização mais nova da ESGO, em que eles recomendam que seja feito o imprint e, caso positivo, eles recomendam que você vá no retroperitônio, mas isso não é um consenso mundial, né? Acabou sendo um consenso do grupo europeu por hora, mas não é algo que está definido a nível internacional, que é obrigatório fazer, né? Tem muita gente que não aborda o retroperitônio. E quando você não tem o linfonodo corado, você trouxe bem aquele último artigo, né, mostrando para você tentar ir para o outro lado, injetar de novo, enfim. Se ainda assim não corar, você tem feito a linfadenectomia sistemática ou você tem optado por abrir a peça e analisar os outros critérios? Eu abro a peça. Abre a peça. Aí a gente volta, a gente dá um passo atrás, porque a morbidade da linfadenectomia não é desprezível, né? Sim. O Pedro, eu queria te perguntar, né, sobre agora falando, o Belotti trouxe muito bem sobre a micrometástase e as células tumorais isoladas, eu queria saber o papel da quimioterapia. Você tem feito sempre para as micrometástases, em alguma situação, para ITC teria indicação? Qual seria o papel da quimioterapia nessas micrometástases?
Seu áudio está desligado. Pronto. Está ouvindo? Sim. Assim, a micrometástase isolada, ou células tumorais isoladas, né? Normalmente não tem mudado por somente esse fator definindo fazer quimioterapia, sabe? Eu acho que a gente soma com os outros fatores, a presença de invasão linfovascular, invasão do miométrio, né? Por si só, eu não tenho indicado, não, né? E tipos histológicos, né? Sabe? Uhum. Tá. Posso fazer uma pergunta Pode, aqui? Zé. Claro. Em relação a essa classificação molecular, essa classificação, você tem utilizado ela isoladamente para definir a sua conduta, indicar rádio ou quimioterapia? Ainda não, Belotti. Ainda não. Eu acho que tem dois problemas aí para a gente, né? Eu acho que isso é o futuro. Na verdade, a gente ainda está usando os critérios habituais para definir tratamento, mas a gente vê claramente que a gente consegue separar, né? Um grupo tem um excelente prognóstico, que não vai precisar de nenhum tratamento adjuvante, e tem um grupo de péssimo prognóstico. Então, isso por si só já seria o suficiente para a gente conseguir indicar. O grande problema ainda é a utilização prática disso na vida real. O P53 a gente consegue, pela imunistoquímica, mas para a gente avaliar as outras mutações, carga tumoral, carga mutacional, a gente precisa do sequenciamento, né, desses pacientes. Normalmente a gente pede o Foundation para ver isso, né? E isso ainda é inviável para a maioria dos pacientes, né? Eu acho que é por onde a gente vai evoluir, né? A gente conseguir essa avaliação, mas ainda não na nossa prática ainda não é o habitual, né? Pela imuno, você já consegue identificar o O P53. P53, sim. A instabilidade microsatélite. Isso, exatamente. E o HER2 na doença recidivada, E o HER2 ou para doença avançada, vocês já estão tumores solicitando? serosos. Sim. E já tem respaldo para adicionar o trastuzumab na prática? Já tem respaldo para adicionar o trastuzumab. E a outra coisa são os pacientes com doença avançada, que a gente consegue avaliar carga mutacional desses pacientes. Então, ele já tem estudo, na verdade, para você usar em paciente que tenha carga mutacional elevada ou instabilidade de microsatélite, você usar o pembrolizumab de forma agnóstica para todos os tumores, né? Quanto à adjuvância, eu acho que uma grande dificuldade que os cirurgiões têm é que nas situações em que você não fez a linfadenectomia ou recebeu esse paciente, né, ou você não tem, assim, o estadiamento, você entende que é uma paciente de baixo risco, é um estadiamento 1, mas você não tem certeza absoluta porque você não tem o estudo linfonodal. E aí, como ser conservador, né? Como não indicar a radioterapia nesses casos e só observar ou, no máximo, fazer a braquiterapia? Eu acho que fica aí a grande dificuldade, se eu queria ouvir a Raquel, porque a gente sabe que nos pacientes de baixo risco você pode fazer só o controle, no risco intermediário baixo, em algumas situações, você pode fazer só a braquiterapia. Mas se você não tem o estudo linfonodal dessas pacientes, a gente tem o respaldo para ser conservador baseado só na imagem, não tendo linfonodomegalia, ou a gente vai ter que reoperar essa paciente para fazer o estudo linfonodal? O que anda de mão dada com o risco do acometimento linfonodal é a invasão miometrial profunda, o alto grau e invasão linfovascular. Então, o tumor que é superficial, miométrio, e sendo grau 1 e 2, a taxa de metástase nodal é muito baixa. Mas já quando ele invade a profundidade do miométrio, o risco do acometimento nodal pélvico é de 33%. Então, eu acho que no contexto de não ter a linfadenectomia, o que deve pesar, fiel da balança, é a invasão miometrial profunda, o grau 3, invasão linfovascular. Então, eu acho que é essa nova possível, classificação sim, da, mas tem que ter essas características. Já trouxe bastante a diferença da infiltração linfovascular focal e substancial, né? Mostrando para a gente, né, que às vezes a focal você pode ser conservador. Isso. A questão, uma série dinamarquesa mostrou como a invasão linfovascular
difusa, ela é prognóstica na sobrevida. Então, a invasão linfovascular. E uma outra questão que a gente leva muito em conta também para indicar tratamento, que a gente não encontra muito, mas é na literatura, mas a gente presta atenção na prática, é o acometimento do istmo e o tipo de cirurgia que a paciente recebe. Com a regulação, a gente recebe pacientes que nem sempre são operados por cirurgiões oncológicos. E quando a gente constata no nosso exame físico que a vagina ela é longa, a gente entende que a paciente não retirou aquele colarete vaginal. Então, isso também nos preocupa um pouco de não oferecer pelo menos uma braquiterapia numa paciente que tenha até características favoráveis, porque vocês são cirurgiões oncológicos, estão acostumados a fazer esse tipo de cirurgia, mas nós recebemos pacientes pela regulação de diversas práticas. Então, a gente sempre considera, além desses fatores patológicos, também os nossos achados ao exame físico. Então, se a vagina ela é longa, isso nos chama atenção que potencialmente não foi uma cirurgia oncológica, e mesmo com esses achados negativos, a gente não fica confortável de fazer só observação. Entendi. Aqui no grupo do Bate-Papo, a Patrícia Paturi, nossa colega lá do INCA, mandou uma mensagem, né, para o grupo, para o Belotti, sobre o que ele vinha falando da questão do imprint positivo na pelve. Né? Se nesses casos você faz a linfadenectomia sistemática na pelve ou somente iria avaliar o reto peritônio? Então, na verdade, quando o patologista acha a metástase nesse imprint, possivelmente a gente está diante de uma macrometástase, né? Tem aquele trabalho que eu mostrei do grupo canadense, de que quando a gente está diante de uma macrometástase, você tem uma porcentagem muito alta de possibilidade de ter um linfonodo não sentinela acometido. Eu acho que nesse caso a indicação ainda é fazer a linfadenectomia completa e ir para o retroperitônio, ir para a região paraórtica, tá? Acho muito pouco provável que ele vai identificar uma micrometástase com uma taxa de 5% de chance de ter mais algum linfonodo pélvico acometido. Tá? Eu vejo dessa forma, acho que tem que complementar sim. Eu concordo. Tem uma outra pergunta. Tipo 2 estão seguindo com segurança com um bom sentinela para a decisão da adjuvância? Sobre os tumores de alto grau, né? Se tem feito linfonodo sentinela nessa situação para avaliar a adjuvância ou se tem feito linfadenectomia sistemática? Você quer falar, Belotti, sobre isso? Os tumores de alto risco. Os tumores não endometrióides. Isso. Eu li recentemente um trabalho mostrando que uma das causas de falha na detecção do linfonodo sentinela é justamente os tumores de alto grau e os tumores do tipo 2, né? Células claras, exatamente pela possibilidade maior de você ter invasão linfovascular e um bloqueio desses dutos linfáticos, impossibilitando um mapeamento adequado. Mas isso atrapalha a detecção do sentinela. Uma vez que você identifica o sentinela, eu acho que essa paciente está estadiada. Agora, não sei também se isso traria algum impacto na indicação da adjuvância, né? Aí acho que a Raquel e Pedro têm que dizer isso para a gente, né? Consideramos uma paciente, quando você já tem uma histologia serosa, essa também é um risco para acometimento linfonodal. Então, para a gente deixar de fazer a radioterapia, tem que ser um tumor muito inicial, tem que ser um A, porque se fosse dental você encontrar um pequeno pólipo que seja seroso. Geralmente, então isso é olha, tipo assim, realmente para um tumor muito persistente, porque o alto é dado com invasão miometrial e com risco de linfonodo. Então, já com alguns casos assim. E aí a gente fica um pouco mais assim, é tendencioso a fazer só a braquiterapia, mas não oferecer nada, eu acho que eu não teria coragem.
Mas mesmo... geralmente eles vêm num contexto associado. Não é isso que você vê também, Pedro? É exatamente isso. Esse paciente já tem uma histologia mais agressiva, né? Então, eu acho que esse é o paciente que a gente tende, na verdade, a dar o benefício da dúvida, né? E sempre lembrar, eu acho que uma coisa importante, a gente falou um pouco aqui, a questão do patologista, né? Como a gente depende desse laudo de patologia bem dado e bem padronizado, né? Para todas essas definições, enquanto a gente ainda não tem toda essa avaliação molecular disponível, é o que a gente usa para definir. E se você pegar os dados do Portec, 20% dos pacientes foram tirados do estudo quando se fez uma avaliação central da patologia, né? Por um patologista especializado em gineco-oncologia, né? Sem dúvida. Mas eu acho que é possível, num cenário realmente uma visão muito superficial, que é a histologia serosa, oferecer só a BRAC. Mas isso é muito raro. Como a gente acaba sendo lugar de referência, vê muito, acontece um caso ou outro. Mas uma paciente raro. de bem baixo comum. risco, né? Um estágio 1, 2, em que você poderia, a princípio, só observar, mas que você acabou fazendo imunistoquímica e veio com P53 positivo. Vocês veem o papel para quimio ou bracterapia nesse caso? Em que você tem só na imuno um P53, uma lesão pequena, G1, G2, estágio 1, G1, G2, só que imuno com P53. A minha tendência para essa paciente é ser mais agressivo no tratamento adjuvante, né? A gente vê o prognóstico dessa paciente, como a gente consegue separar bem esse grupo prognóstico, né, com o P53 mutado. A gente tem claramente uma doença agressiva e que eu acho que vai além de estadiamento clínico patológico, né? A presença da invasão linfovascular traria algum indicativo para você fazer quimioterapia nessa paciente? Uma paciente Sim. que não foi estadiada, ela não sofreu estadiamento, ela fez uma cirurgia não oncológica, identificou um carcinoma endometrioide 1A, mas com invasão linfovascular. Invasão linfovascular. A paciente não estadiada, né, com invasão linfovascular. Eu sei que essa paciente provavelmente tem uma doença mais agressiva, né? A minha tendência é ser mais agressiva no tratamento, ainda mais se a paciente não foi estadiada adequadamente. Né? Essa é uma boa pergunta, se ela volta para ser estadiada ou se você vai indicar químio só pela infiltração linfovascular, né? Exato. Eu acho essa questão do P53 mutado, ele se comporta igual ao seroso. Então, o papel da quimioterapia. É lógico que, como a bracterapia ela não adiciona prejuízo na qualidade de vida e dá um controle local, eu acho uma abordagem interessante. Mas o P53 mutado é igual ao seroso. A invasão linfovascular maciça, mesmo no cenário de linfonodo negativo, ela impacta na sobrevida. Só que eu não acredito que os estudos, eles viram o estadio 1 com linfovascular, eles foram negativos para a quimioterapia. Porque eu também não sei se teve um estudo com poder estatístico para isso. Então, mas eu acho que impacta o prognóstico negativamente e que deve ser oferecido sim, mesmo que o linfonodo seja negativo. Isso veio de uma grande série dinamarquesa que comprovou isso. Raquel, se discutia muito a questão da gente já sabe, então, nos pacientes de estágio 3, 4, do benefício de fazer quimio e radioterapia. A gente discutia-se muito se fazia quimio, depois intercalava com a rádio e completava a quimio, ou se só o sequencial. Hoje, a gente tem visto muito na prática apenas o sequencial, 6 ciclos de QT seguida de radioterapia. Isso foi consolidado de alguma forma? É o único padrão a ser oferecido? Ou ainda tem gente oferecendo o sanduíche? Como que é isso? Eu acho que ela surgiu muito no início, né? E foi feito assim, mas eu vejo que acaba que, na prática, o que realmente ficou é o sequencial mesmo. Então, eu acho que isso já está consolidado. Até porque
a paciente faz esses ciclos de carbotaxol, né? E depois vem para a radioterapia, geralmente é N positivo, tem que irradiar a pelve, e tem funcionado bem. E eu vi que essa abordagem de sanduíche, ela foi substituída mesmo, foi aceito o sequencial. Porque eu acho que eles tentaram fazer o sanduíche por risco de baixo compliance para quimioterapia, né? E acabou que, do jeito que está sendo feito, os pacientes conseguem completar essa quimioterapia. Então, dá para a gente esperar para fazer o controle local. Porque essas pacientes que têm estadio 3 ou 4, como você coloca, elas são aquelas pacientes que têm uma chance alta de falha na pelve e uma alta chance de falha à distância. Ela precisa dos dois. E então eu acho mais interessante terminar toda a químio, porque de certa forma está agindo também de alguma forma local, e aí depois de ter completado tudo, faz a consolidação com a rádio. Eu acho que se consolidou assim, Luiz. Em quais situações, depois da quimio e rádio, você ainda indica a braquiterapia? Só no estágio 2, com volume de doença? Algumas pacientes fazem só quimio e rádio, outras fazem um tratamento completo com quimio, rádio e braque. Eu ofereço a braque sempre que eu identificar riscos de falha local. Então, se a doença era confinada ao corpo do útero e tinha esses fatores de invasão miometral profunda, invasão linfovascular, mas estava restrito ao corpo do útero, essa paciente só vai fazer a terapia, porque a radioterapia é irradiar a vagina, a gente irradia a vagina toda e a gente irradia os linfonodos pélvicos até a bifurcação da ilíaca. Se tiver linfonodo positivo, aí a gente vai até a altura dos vasos renais, então a gente vai até L2, que é o campo paraórtico. Quando que associa a braque? Quando era estadio 2, ou geralmente isso, porque a gente tinha uma época uma dúvida de invasão de istmo, mas a princípio, se a cirurgia for oncológica, não precisa. Mas se tem acometimento do colo uterino, seu estroma, a gente irradia sim. Agora, estadio 3, que era 3, porque era N+, a gente não faz a braque. Tem que ter aquele fator... A gente assume que a drenagem do colo uterino, que ele é desfavorável, que a gente tem que adicionar. Então, mas eu assumo que o grau de evidência não é alto. Não existem estudos, ele é um grau de evidência relativamente baixo. Mas é o que é feito, é o que é recomendado. Inclusive, tem é o que realmente é recomendado na literatura, apesar da evidência não ser alta, não, forte. Até porque cada vez mais no estágio 2 a gente não tem feito mais esterectomia radical, né? Até por conta da modernidade das máquinas de radioterapia, a gente tem feito esterectomia HTA tipo 1, né? Então acaba precisando complementar aí com a radioterapia e quiçá a braquiterapia. A gente tem mais 2 perguntas aqui no chat. Uma é do Alexandre Colão, radioterapeuta, perguntando: realmente o P53 acaba fazendo o nosso tratamento mais agressivo? E o outro lado da moeda, uma polimutada, vocês fazem um downstage confortavelmente e aliviam a mão no tratamento? E vocês têm visto na prática, no privado principalmente, a patologia treinada no novo consenso e a classificação molecular mudando muitas indicações de tratamento? Acho que aí o Pedro pode nos ajudar. E José, acontece na prática, eu não tenho visto ainda o painel para o polimutado, né? Então, o que a gente tem visto mais é a estabilidade microsatélite e o P53. Então, acaba que a gente, às vezes, acaba sendo agressivo com o paciente que não deveria. Se você soubesse que ela era polimutada, talvez você não reoperaria ela para fazer abordagem linfonodal, não faria uma radioterapia, faria uma braque, enfim, seria menos agressivo, mas eu não tenho visto o poli na rede privada, não sei o Pedro se a gente já tem esse acesso. E é interessante, você pegar o guideline, aquele guideline da ESMO Estro, em todos os níveis de risco, ele particulariza os dois, o P53 e o polimutado, né, para tratamento especial, na verdade. E a gente viu que o polimutado, ele tem um bom prognóstico, independente de você oferecer mais ou menos tratamento. Então, na prática, se a gente tiver essa informação, essa é uma paciente que você pode desescalonar o tratamento. Eu acho bastante razoável hoje, né? O problema é exatamente essa questão. Ainda não é uma coisa que a gente ainda tenha na prática. Mas esse é o caminho para você começar a desescalonar tratamento nesses pacientes, né?
Exatamente. E a Juliana, a nossa colega cirurgiã, perguntou para o Pedro e para a Raquel se o estadiamento linfonodal, feito só através do sentinela, se já está sendo amplamente aceito para avaliar a adjuvância. Se vocês ficam confortáveis apenas com o sentinela ou vindo um sentinela positivo, vocês acham que tem que voltar para recuperar essa paciente, fazer linfadenectomia completa? Como é que é a opinião de vocês sobre isso? Acho que essa questão do linfonodo, né, antes do até que a gente tinha assim, muito essa questão se ela era terapêutica, né? E como a gente sabe pelo diagnóstico, tendo linfonodo positivo, sentinela, eu entendo que ele é suficiente, esse é o propósito, e realmente a gente tem que abraçar essas novas tecnologias, porque como o Belotti bem colocou na aula dele, uma linfadenectomia implica uma taxa de comorbidades, né? Então, eu vejo com bons olhos. O que você acha, Pedro? Eu também, mesma coisa. Porque se a gente for pensar em, na verdade, escalonar ainda mais esse tratamento, né, para essa paciente, a gente vai oferecer mais toxicidade para ela, né? Eu acho que sem mexer, na verdade, sem impacto terapêutico disso, né? Então, Engraçado que se eu pensar, eu pensei agora numa situação aqui, se você pega uma paciente, Raquel trouxe aqui, uma paciente que é um estágio 3, mas ela é um estágio 3 pela doença linfonodal, mas a doença em si não era uma doença, não era um volume tumoral grande, não tinha uma infiltração profunda, tudo, em que ela poderia abrir mão da radioterapia nessa paciente, fazer só a bracterapia. Mas se essa paciente fez só sentinela, não esvaziou a pelve, talvez era um certo desconforto fazer só uma bracterapia nessa paciente e não irradiar, né? Pensa assim, pensa num sentinela positivo que você não esvaziou. Os outros linfonodos estão aí, você vai fazer a QT, mas muito provavelmente você vai acabar irradiando essa pelve. E se essa paciente tivesse feito a linfadenectomia sistemática, talvez ela pudesse ter sido poupada da radioterapia? Eu acho que não. Acho que se ela tem linfonodo positivo, ela teria feito a teliterapia. Porque a radiquino teve benefício no estádio 3. Então, a gente tem... ela não seria poupada da radioterapia. E a linfadenectomia teria agregado comorbidade. Então... Isso traz um papel na nossa discussão, né? Se você fez ali o imprint, ele veio positivo, você vai esvaziar essa pelve, talvez você pense só tirar só os linfonodos aumentados, macroscopicamente suspeitos, né? E talvez você não precise fazer a linfadenectomia sistemática nessa pelve, talvez só abordar o reto peritônico uma questão de estadiamento, saber se é 3C1 ou 3C2. E até porque se a gente não aborda o reto peritônio, a gente nem sabe se tem doença linfonodal grosseira ou não, só por imagem prévia, né? Na rede privada, a gente tem ressonância, a gente consegue ver se tem linfonodo suspeito, mas na rede pública a gente já tem uma dificuldade, porque muitas vezes a gente faz só ultrassom e não dá para ver se tem linfonodo aumentado no reto peritônio, se você vai deixar a doença residual grosseira, né? Então você não muda o tratamento, mas você muda só o estadiamento. Mas acho que é justamente esse o ponto, é o outro lado da moeda, né? Eu acho que me preocupa mais essa paciente tem doença linfonodal grosseira que não foi adequadamente avaliada, né? Em que ponto a nossa cirurgia vai trazer algum benefício para a ação da radioterapia, né? Se você faz depois da cirurgia, o sentinela veio positivo, depois da cirurgia você faz uma boa imagem, identifica um linfonodo aumentado, será que vale a pena a gente voltar ali para retirar esse linfonodo ou será que só a radioterapia tem capacidade para tratar aquele linfonodo grosseiramente afetado? Agora eu vou fazer também a questão do advogado do diabo. No exame de imagem, qual a taxa de falso negativo também? Né? Então, realmente, a linfadenectomia tem essa questão de estadiamento, porque senão a gente vai irradiar só a pelve. E tumor de endométrio, ele dá metástase em paraórtico de uma forma não tão predizível como um câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero tem aquela disseminação na pelve e depois é para o paraórtico. O tumor de endométrio, não. Ele pode ter metástase paraórtica e não ter uma pelve tão maciçamente acometida. Então, eu acho que o papel dessa linfadenectomia é bem, bem importante. Porque eu não sei qual a taxa de falso negativo do exame de imagem. Sei. Muito bom.
Eu acho que a gente não tem mais pergunta no chat, nem no bate-papo, a gente já passou um pouco do nosso horário. Queria agradecer muito a presença de todos vocês, as aulas foram maravilhosas, parabéns pelo preparo, pelo carinho. Obrigada por estar aqui essa noite com a gente. E queria dar, então, boa noite a todos. Encerrar aqui a nossa sessão. Luísa, obrigado. Tchau, tchau. Pedro. Sempre incrível. Obrigada, gente, pela Tchau, oportunidade. boa Foi um noite. prazer ter estado com vocês. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.